Atenção, pessoal! Este vídeo não faz parte dos vídeos de fisiologia aqui do canal. O governo do Paraguai, devido ao coronavírus, fez uma paralisação de todas as instituições de ensino do país. Então, os meus alunos não estão tendo aula presencial. Para que eles não fiquem sem aula, resolvi gravar um vídeo de biologia, dando continuidade ao conteúdo dado em aula. Então, não estranhe achando que o foco do canal mudou ou que eu estou fazendo um vídeo sem sentido. Ele simplesmente não faz parte dos vídeos de fisiologia aqui do canal. É só um complemento mesmo para os meus alunos. Então você pode fechar o vídeo, pausar, fechar o vídeo, sem problema nenhum, ok? Ah, e por isso também o vídeo está um pouquinho em espanhol, porque eu estou tentando fazer eles pegarem o idioma aos poucos, ok? Então é isso. Para você que é meu aluno, pega uma pipoquinha aí, pega um refri, lápis, borracha, caneta e vamos estudar. Olá, alunos! Essa é a nossa aula de membrana plasmática. Eu sei que a gente já começou a ver membrana plasmática na aula, então a gente vai fazer um repassinho ali do que a gente tinha visto, tá? Como se fosse uma revisão. E aí a gente vai continuar a parte de transportes da membrana, ok? Porque a gente chegou a ver até ali a parte de marcadores da membrana, um pouquinho sobre proteínas. O intuito desse vídeo aqui é terminar toda a parte de membrana plasmática, revisar tudo que a gente já tinha falado sobre os tipos de proteína e terminar realmente essa parte de transporte que a gente ainda ia iniciar, ok? Então vamos lá. ¿Para qué sirve la membrana plasmática? ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Como yo les dije en clase, la principal función de la membrana es separar el líquido intracelular del líquido extracelular. Es la principal función. Sin la membrana plasmática no existiría el líquido fuera de la célula y ni líquido dentro de la célula. Sería todo unido, sería una cosa só. Entonces, esa es la función primordial de la membrana, separar los líquidos. ¿Y cuál es la importancia de la separación de los líquidos? La importancia es que, de acuerdo a esa separación, en un líquido habrá mayor concentración de un determinado ion, de una determinada sustancia. Por ejemplo, en el líquido extracelular existe mucho más sodio de que en el líquido intracelular. En el líquido extra, solo a término de conocimiento, en el líquido extracelular tenemos 142.000 equivalentes por litro de sodio. 142, es mucho. En el líquido intracelular tenemos solo 10.000 equivalentes por litro de sodio. Entonces es muy pequeña la concentración de sodio en el líquido intra, muy grande en el extra. Es por eso que la membrana es importante, para mantener esa diferencia de concentración, pues la membrana plasmática tiene algo llamado selectividad o permeabilidad selectiva. Permite solo el pasaje de sustancias que ella determina importante para la célula. Entonces esa es nuestra permeabilidad, ¿ok? Bueno, entonces, como dijimos, nuestra membrana tiene la función primordial de separar los líquidos y ella no es visible en el microscopio óptico. Solo podemos ver nuestra membrana en un microscopio electrónico porque la membrana es muy fina. Recuerden siempre, la estructura de la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica. Esa es la estructura de la membrana plasmática, una bicapa fosfolipídica. Esa bicapa fosfolipídica, ella tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. ¿Se acuerdan de que yo les dije sobre esas porciones? La porción hidrofílica es la porción de una membrana o de una proteína o de determinada sustancia que tiene afinidad con el agua. Se mezcla muy fácilmente con el agua, se puede disolver en el agua. La porción hidrofóbica es la porción que no tiene afinidad con el agua, tiene aversión al agua. ¿Ok? Entonces la membrana plasmática tiene una porción hidrofílica y tiene porción hidrofóbica. ¿Ok? La porción hidrofílica, para que se recuerden, yo ya les dije en clase, la porción hidrofílica es la porción en contacto con el líquido extracelular y contacto con el líquido intracelular. Trayendo esto a nuestra clase, es como si fuera que la membrana en la porción hidrofílica sería esta porción
de los fosfolípidos redondos que se ven en la membrana. Entonces, esta es la porción hidrofílica. Y esta también es la porción hidrofílica, la parte interna. Esta es la porción hidrofílica. Y en el medio de la membrana es nuestra porción hidrofóbica. Entonces acá se encuentra la porción hidrofóbica de nuestra membrana plasmática. ¿Ok? Bueno, siguiendo. Entonces, gracias a la membrana plasmática, la célula adquiere nuevas funciones. ¿Ok? Entonces ella adquiere nuevas funciones, como por ejemplo la contracción o movilización celular, como yo les dije en clase. Esto es un tipo de movimento celular llamado movimento ameboide. Lembra que eu falei para vocês, aquelas amebinhas lá das meninas superpoderosas, né? Então essas amebinhas, né, aqueles 3 gangster ali, eles são representação gráfica perfeita do que seria o movimento ameboide. Eles geram essas contrações na membrana plasmática para poder se movimentar em todo o líquido. Okay? Então essa seria a nossa movimentação ameboide. Tudo culpa da membrana, certo? Tudo culpa da membrana. Otras funciones sería la inhibición o estimulación de la secreción de alguna sustancia. Acuérdense que hablamos sobre inhibición y secreción de hormonas. Yo di el ejemplo en clase sobre las hormonas de la tiroides, que ella secreta T3, T4. Ella es inhibida por la hipófisis. Entonces son funciones de la membrana de inhibición o estimulación de secreción. ¿Okay? Acuérdense aquel ejemplo que les di en clase. Síntesis de anticuerpo. También las membranas pueden producir anticuerpo y pueden producir antígenos también. En la parte de la sangre tenemos algunas proteínas que tienen función de producir antígenos específicos para el tipaje sanguíneo. Entonces tenemos proteínas en la membrana que consiguen producir antígenos. ¿Okay? E ajuda na proliferação mitótica, ou seja, divisão celular. Ela ajuda na divisão celular. Então, funçãozinha da membrana, divisão celular. ¿Okay? Como dijimos, la membrana plasmática tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Toda sustancia que tiene una porción hidrofílica e hidrofóbica en su composición se denomina sustancia anfipática. Se uma proteína ela é tanto hidrofílica quanto hidrofóbica, a gente fala que a proteína é anfipática. Para não ter que falar, essa proteína é hidrofílica e hidrofóbica. Então a gente fala, essa proteína é anfipática. Pode ser dita como anfifílica também. Talvez você ouviu como anfifílica. Mas no nosso livro usa anfipática, então vamos usar anfipática como termo. ¿Okay? Entonces, toda sustancia que es tanto hidrofílica quanto hidrofóbica es anfipática. ¿Okay? As proteínas da nossa membrana também são anfipáticas. O meiozinho delas também é hidrofóbico, igual a membrana, e as pontas delas são hidrofílicas, né? Se a gente pegar essa caneta, por exemplo, imagina que essa caneta aqui, deixa eu pegar uma mais grossinha, essa caneta aqui, né? Imagina que ela está na membrana plasmática. Essa parte aqui está em contato com líquido extra, essa partezinha embaixo aqui em contato com líquido intra, isso aqui está bem no meio da membrana, né? É uma proteína que atravessa a membrana inteira. Essa partezinha de cima, que está em contato com líquido extracelular, ela é hidrofílica, porque está em contato com o líquido, ela tem afinidade, isso é o nosso filismo, nossa filia, então ela tem afinidade, e essa porçãozinha está em contato com o líquido intra, ela tem afinidade com o líquido intra, ok? Então essa porção daqui e daqui é hidrofílica, e a porção do meio, que não está em contato com líquido algum, é hidrofóbica, então a nossa proteína é anfipática, ok? ¿Cuáles son los principales carbohidratos de la membrana? Son 4 principales carbohidratos: la glucosa, la galactosa, la manosa y la fucosa. Ustedes siempre me perguntam, como é o nome desse carboidrato em português? É só mudar o A no final. Então glucosa vira glicose, né? Ela muda o U também. Então glicose. Galactosa, galactose. Manosa, manose, tá? Professor, nunca ouvi falar desses carboidratos. Raramente a gente fala de todos os carboidratos na parte do ensino médio. Raramente é dito sobre os carboidratos no ensino fundamental. Então você vai vendo esses carboidratos dependendo do curso que você vai fazendo, ok? Então esses são os nossos principais carboidratos, ok? A membrana é uma estrutura lipoproteica fluida, ou seja, ela tem movimentação, ok? Uma membrana fluidinha ali com movimentação. Ela é assimétrica, não tem simetria. Se é assimétrica, eu quero dizer que em uma porção, ela tem proteínas. Olha essa proteína rosa que vocês estão vendo aqui bem grande.
Numa outra porção, ela não tem proteína. Olha essa parte aqui, não tem nenhuma proteína. Então ela é assimétrica, ela não tem simetria. Se você pegar uma partezinha e comparar com a outra, não é idêntica, ok? Então é assimétrica. Olhando para essa imagem, estão vendo essas cadeias aqui, essa cadeia azulzinha de substâncias meio, né, ovaladinhas. Aqui tem outra cadeia. Isso aqui são carboidratos, ok? São os carboidratos ou hidrato de carbono. É a mesma coisa, o nosso livro chama de hidrato de carbono. Mesma coisa que carboidrato. Estos carbohidratos que están acá, ellos si se unen a una proteína, forman las glucoproteínas. Carbohidrato más proteína igual a glucoproteína. Si los carbohidratos se unen a los lípidos, a los fosfolípidos de la membrana plasmática, entonces es un glucolípido. ¿Okay? Un glucolípido. Entonces, glicoproteína o glucoproteína, si carbohidrato más proteína. Si es un carbohidrato más lípido, más gordura de la membrana, glucolípido. Ok? Então, reparem, nós temos estruturas diferentes. Glucoproteína aqui, glucolipídio aqui. Certo? As proteínas da membrana, como eu tinha falado para vocês, elas se subdividem, né, em dois tipos principais. Las proteínas que hacen parte de la integridad de la membrana son denominadas proteínas integrales, porque hacen parte de la integridad de la membrana. Olha aqui as rosinhas. Todas as proteínas rosas dessa imagem, elas estão íntegras na membrana plasmática. Não importa se está atravessando de um lado para o outro, não importa se está só num pedacinho, ela está na integridade da membrana. Ela faz parte da parede, ok? Então, se ela é uma proteína integral. Si a proteína não hace parte de la integridad de la membrana, ella está separadita, como se ve la proteína verde, está separada, entonces se dice que la proteína es una proteína periférica, porque está en la periferia de la membrana, no hace parte de la integridad. Entonces tenemos dos tipos de proteína. Proteína integral, que hace parte de la integridad, y periférica, que no hace parte de la integridad de la membrana. ¿Okay? Las proteínas integrales se subdividen en dos tipos. Las proteínas que atraviesan la membrana de un lado a otro, como é o caso dessa proteína rosa grandona aqui que o meu mouse está apontando, tá? Ela atravessa desse lado da membrana até esse lado aqui. Essas proteínas são chamadas proteínas transmembrana. E as proteínas que não atravessam a membrana de um lado a outro são justamente as proteínas no transmembrana. Então, são as proteínas integrales no transmembrana. Não atravessam de um lado a outro a membrana. ¿Okay? Las proteínas que atravessam de um lado a outro vuelven a subdividir-se. Voltam a se subdividir. Se subdividem em dois tipos. Olhem a imagem. Elas podem ser ou proteínas transmembrana de passagem única ou de passagem simples, porque ela atravessa desse lado até o outro lado apenas uma vez. Ou são chamadas de proteína transmembrana de passagem múltiple. Proteína que atravessa a membrana várias vezes, múltiplas vezes. Então aqui é um exemplo do lado, ó, essa proteína rosinha, ela vai do líquido intra para o extra, depois ela volta para o intra, depois ela volta para o extra. Okay? O que eu falei em sala para vocês? Estas proteínas, quando passam solo uma vez, en la mayoría de los casos funcionam como proteínas canales. Elas vão abrir e fechar o interior delas, elas abrem e fecham para permitir a passagem de substâncias por dentro dela. Okay? São proteínas canais. As proteínas que atravessam várias e várias vezes na membrana funcionam como receptores. Eles vão receber uma molécula para informar alguma coisa dentro da célula dela, para mandar alguma coisa, para estimular a secreção de hormônio, por exemplo. Tá? Então ela vai atravessar várias vezes, ok? Então os que atravessam várias vezes são receptores, ok? Quase sempre os receptores eles fazem um vai e vem 7 vezes. Eles vão formar 7 passagens na membrana. Então vai e vem 7 vezes, ok? Vocês vão ir vendo isso no decorrer do curso, tá? Como a gente falou, o interior, né, da membrana e o interior das proteínas também, nessa parte aqui, ela é hidrofóbica e as porções distais, né, a porção em contato com líquido, tanto na parte de cima quanto de fora, né, de baixo ali, ela é hidrofílica, tem afinidade, ok? Então isso aqui tudo que eu falei sobre as proteínas transmembrana, né? Ok, então, tipagem sanguínea, né, a tipagem sanguínea, qual a importância da membrana plasmática na tipagem sanguínea?
é o seguinte: na membrana plasmática das nossas células, nós temos glicoproteínas. Nós temos alguns carboidratos unidos à proteína. Esses carboidratos, eles têm umas funções muito importantes, que é de produzir um antígeno, um marcador para o nosso sangue. É o que vai fazer o seu sangue virar tipo A, tipo O, tipo B, tipo AB. Então, na nossa membrana plasmática, nós temos marcadores que vão produzir antígenos específicos para o nosso sangue, ok? E o nome dos marcadores é o que está destacado nesse slide. E é o que eu falei também para vocês na aula dentro da sala. Ó, se la persona tiene tipo sanguíneo A, tipo A, não importa agora se é positivo ou se é negativo, tipo A, ok? La persona tiene un carbohidrato en la membrana llamado N-acetilgalactosamina, que é esse nome em vermelhinho que está ali no quadro. Então, N-acetilgalactosamina é o nome do carboidrato presente lá na nossa membrana plasmática. Essa N-acetilgalactosamina, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir o antígeno, o marcador do sangue tipo A, conhecido só como antígeno A. Ok? Antígeno A. Então ela faz o marcadorzinho para a pessoa ter antígeno A no sangue. Se ela tem esse antígeno A, então o sangue é tipo A. Ok? Lembrem que eu falei em sala, não quero ainda que vocês fiquem sabendo, isso aqui é doador universal, isso aqui é receptor. Vocês são alunos do primeiro semestre, vocês não vão fazer transfusão de sangue em ninguém ainda e não precisam saber sobre isso ainda. Ok? Então não foquem, eu vou pesquisar lá qual que é o marcador, qual que é o receptor universal. Porque eu pergunto sobre carboidrato na membrana e vocês me respondem sobre doador na prova. Isso acontece todo semestre. Então não quero isso de vocês. Eu quero que vocês só foquem em quem vai ter qual tipo de marcador. ¿Ok? Entonces, la persona con tipo A tiene el marcador N-acetilgalactosamina. Tiene la glucoproteína N-acetilgalactosamina que vai produzir o antígeno A. ¿Ok? La persona que tiene tipo V tiene otro tipo de marcador. Tiene otro tipo de carbohidrato. Tiene la galactosa na membrana plasmática das células do sangue. Então, a galactosa na célula do sangue vai produzir o marcador sanguíneo chamado antígeno B, para dar sangue tipo B para ela. Então, esse marcadorzinho da membrana produziu um antígeno, produziu um marcador sanguíneo, ok? A pessoa que tem o sangue AB, de tipo AB, ela tem uns 2 carboidratos na membrana. Tanto a N-acetilgalactosamina como a galactosa. Então ela tem os 2 marcadores, ok? La persona com tipo O, lembra que eu falei em sala para vocês, quando eu estava entrando lá no meu 3º ano no hospital e convivendo mais com o paciente, eu ouvia muitos enfermeiros falando, paciente tipo sero negativo, tipo sero positivo. E eu achava que eles estavam falando soro positivo. Eu falava, meu Deus, todo mundo tem AIDS, né? Porque todo paciente tem um soro positivo. Mas não, é porque aqui no Paraguai tem muito enfermeiro que fala tipo O como tipo sero. Você escuta muito falando tipo zero, né? Então, por que eu tô falando disso? Zero vem de zero, nada, certo? Vem de vazio, não tem nada. Então, la persona com sangre tipo O, tipo zero, é uma pessoa que não tem carboidrato, que vai marcar nenhum, não vai produzir antígeno nenhum na membrana, não tem antígeno sanguíneo, ok? Ela não tem antígeno nem tipo A, nem tipo B, ok? Ela não tem antígeno. Professor, é por isso que ela é o nosso doador universal. É por isso que ela é o doador universal, mas isso não importa muito pra gente, tá? Então, tipo O, ele não tem antígeno nenhum na membrana plasmática dele, e por isso, né, ele não tem marcador, perdão, e por isso ele não vai produzir antígeno nenhum, certo? Ele não tem. Por isso fala ali, na região que deveria ter o marcador, a gente vai ter uma região desocupada, uma região vazia, não tem nada ali. Então, é região desocupada, ok? Bueno, entonces son nuestros marcadores, certo? Isso aqui é só para representar aquela eritrosedimentação sanguínea que eu falei na sala para vocês, tá? Então é só um examezinho, mas é uma explicação à parte que eu dei, tá, para vocês. A membrana plasmática da célula é assimétrica, como eu falei para vocês. Em uma certa região vai ter glicoproteína, na outra região vai ter um canal de sódio, em outra região vai ter uma bomba de sódio e potássio, na outra região vai ter uma bomba de cálcio, em uma região não vai ter transporte nenhum, numa região vai ter um receptor. Então, em cada região celular, nós vamos ter substâncias diferentes, estruturas diferentes. E graças a essa estrutura diferente, nós não temos simetria nenhuma. Isso é bom para nós. É bom para nossa célula não ter essa simetria certinho em toda a porção da membrana. Ok?
Fuera da membrana, fuera, en la parte externa de la membrana, tenemos una capa de azúcares. Capa de azúcares. ¿Para qué sirve esa capa de azúcares? La capa de azúcares llamada glucocálix, que aqui está glicocálix, porque eu dei uma misturada no português e espanhol, mas na verdade é glucocálix, es una capa de azúcar que reviste la membrana plasmática y tiene como función permitir una buena adhesión celular. Lembram do exemplo que eu dei na aula sobre as células se aderindo na parede do vaso para fazer a diapedese, sair do vaso e trabalhar no processo inflamatório quando você machucou o dedinho do pé? Lembra que eu falei? Então, esse glicocálix, essa capinha de açúcares na membrana, ela permite uma boa adesão. A célula se adere a superfícies, ok? Uma célula consegue se aderir fácil a outra graças a isso. Ela não fica só unida a uma célula por culpa do glicocálix, não é só por culpa da capinha de açúcar, né? Não é só por isso, é outras estruturas também. Mas é uma das funções do glicocálix, permite uma boa adesão, ok? Uma boa adesão celular. Ela permite também que glicoproteínas, receptores na membrana, permaneçam na membrana. Então ela permite que substâncias fiquem na membrana quando ela quer, ok? Então esse é o nosso glucocálix. El glucocálix puede ser considerado una extensión de la membrana plasmática. Vamos pensar, lembra de navegador, vocês estão vendo no computador aí, né, de vocês, essa aula. Vocês sabem que vocês podem adicionar extensão no navegador de vocês? Por exemplo, eu quero fazer uma compra de um celular e eu não quero ficar entrando no Buscapé todo dia. Então o que eu faço? Eu adiciono a extensão do Buscapé, que é todo mundo conhece o Buscapé, ou o Zoom, que é aqueles sites que fazem uma média de todas as lojas, né? Então você adiciona uma extensão no Buscapé. Toda vez que você entrar numa loja específica, online, sei lá, Saraiva, entrei no site da Saraiva, entrei no site da Amazon, vai aparecer o preço da Amazon e na sua extensão do navegador que você instalou, vai aparecer, na Submarino tá mais barato, sei lá, na Saraiva, no Ricardo Eletro tá mais barato. Então sempre vai aparecer um valor já na sua extensão, sem você precisar ter que entrar em site por site ou sem você precisar entrar no Buscapé. Ele já vai te dar o valorzinho que tá mais barato em outras lojas. Isso é uma extensão, tá dando uma função extra pro seu navegador. É a mesma coisa o nosso glucocálix. Ele é uma extensão da membrana, por quê? Porque ele dá função extra para a membrana plasmática. Ele dá mais funções para a membrana plasmática. Qual seria essa função? A gente falou. É permitir uma boa adesão, é permitir que marcadores permaneçam ali na membrana plasmática. Tá? Então essa é a nossa funçãozinha do glucocálix, ok? E ali, nessa parte, nesse 1, 2, 3, ele fala mais ou menos as estruturas, as moléculas que nós vamos encontrar no glucocálix, né? Então ele fala que o glucocálix também tem glicoproteínas, como por exemplo a fibronectina, é uma das glicoproteínas mais abundantes ali no glucocálix, tá? A fibronectina ela ajuda um pouquinho na boa movimentação da membrana plasmática, então o glucocálix ajuda na boa movimentação da membrana plasmática também, ok? Tem alguns proteoglicanos, que são proteínas associadas também a carboidratos específicos, que eles também ajudam um pouquinho na proteção da membrana plasmática também, ok? Então, eles têm várias estruturas específicas ali no glicocálix. Importante para mim, né, que vocês saibam ali que ele é uma extensão da membrana e que ele é uma capa de açúcares, que reveste a célula, tá na parte de fora, não na parte de dentro, na parte de fora. E a gente parou bem aqui na aula. Las células se reconocen. O que significa isso? O que significa, as células se reconhecem? Como que eu posso afirmar para vocês que as células se reconhecem? Muito simples. Fizeram um estudo uma vez. Eles queriam saber o que aconteceria se eu misturasse células do fígado e células de rim dentro de uma plaquinha. Sabe as placas de agar que a gente tem no laboratório, né? Então o que aconteceria se eu pegasse e colocasse as células do rim e células ali do meu fígado separadas, todas espalhadas dentro de uma placa? O que ia acontecer? Será que elas iam morrer? O que ia acontecer com elas? Então eles fizeram isso, eles deixaram todas espalhadas células do fígado e células renais, que nós chamamos de células renais e células hepáticas, tá? Hepático vem de fígado, então célula renal e célula hepática. Depois de um tempo, né, e lógico, eles adicionaram um líquido muito parecido ao líquido extracelular ali, né, então eles fizeram uma mistura muito boa parecida ao líquido extracelular para a célula sobreviver, senão a célula não ia sobreviver, a célula ia morrer naquele meio seco ali, ou só com água, ela ia morrer. Então eles fizeram isso aí. Depois de um tempo, eles olharam para a plaquinha e eles perceberam que as células do fígado, todas tinham se juntado de um lado, e as células do rim tinham se juntado em outro lado. Então elas se separaram, só a célula do fígado, só a célula do rim, formando um tecidinho, formando como se fosse um epitélio.
Então eles perceberam, opa, as células do fígado todas formaram um tecido hepático e as células do rim todas formaram um tecido renal. Então, de alguma forma, as células se reconhecem. Então as células conseguem se reconhecer. E aí eles pensaram, vamos continuar fazendo esse estudo. Será que a célula cancerígena também se reconhece? O que acontece se eu pegar e jogar uma célula cancerígena ali, né, no meio dessa equação? Então eles fizeram a mesma coisa. Pegaram a célula renal, né, colocaram ali, e pegaram a célula do fígado e colocaram ali também. Eles perceberam o seguinte, toda vez que colocavam uma célula cancerígena, né, e eles fizeram isso sobre um objeto chamado, não é uma plaquinha reta, é como se fosse uma placa em formato de cubre objetos, igual nosso livro cita. O que é um cubre objeto? Sabe aquelas cúpulas que a gente usa pra tapar bolo? Imagina sabe aquelas cúpulas assim pra tapar bolo? Então, isso é um cobre objeto, né? Eles fizeram meio numa plaquinha que tinha uma superfície como se fosse um cobre objeto, só que com as laterais compridas para o líquido não cair, para as células não caírem, né? Então eles colocaram as células ali e eles perceberam que as células renais e hepáticas também se acumulavam todas em cima do cobre objeto, bonitinho, separadas, só renal e só hepática. Mas aí eles perceberam que a célula cancerígena não era que ela se acumulava de um lado só a célula cancerígena, não. Ela invadia a célula renal, invadia o tecido hepático, invadia. E ela ficava onde não deveria. Então ela se misturava no meio das células. E eles falam, opa, a célula cancerígena não reconhece, ela não reconhece a outra célula cancerígena. E ela não se importa se ela está invadindo o espaço da outra. Então ela vai invadindo. E é por isso que, por exemplo, o paciente com câncer, ele pode aparecer com câncer indo para outro lugar do corpo. Porque essa célula, ela acaba saindo do lugar dela e invadindo qualquer outro lugar para onde ela deseja ir e se espalhando desse jeito no corpo. Porque ela quer invadir e ela não reconhece. Ela não sabe, aquela ali não é uma célula igual a minha, mas ela resolve entrar. Okay? Então essa é a nossa célula cancerígena, ela não reconhece. É uma das poucas células que não reconhecem totalmente. Por que eu falo totalmente? Vocês vão estudar lá na frente oncologia, né, na matéria sobre estudo dos cânceres, que tem alguns tipos de câncer que eles gostam de sair de um tecido e ir para um tecido específico. Tem alguns cânceres que gostam muito de ir só pro osso. Então eles saem de um órgão e vão só pro osso. Porque eles gostam do tecido ósseo. Então eles meio que reconhecem um certo grau de tecido ósseo. Apesar de eles não serem cânceres de tecido ósseo, eles não nascerem de uma célula óssea, eles gostam de ir para lá. Tá? Porque elas têm um certo nível de reconhecimento. Não perfeito igual às outras células do corpo. Não perfeito, tá? Mas eles têm um certo nível de reconhecimento. Bom, nós temos aqui, né, algo chamado complexo maior de histocompatibilidade. O que é o complexo maior de histocompatibilidade? Entiendan lo siguiente. Para que uma célula reconozca outra célula, como a gente acabou de falar, nós temos que ter algum tipo de estrutura na célula para fazer uma célula querer se juntar com a outra. Nós temos que ter alguma coisa nessa célula para ela falar, opa, essa célula é igual a minha, e se juntar. Nós temos que ter algo. Esse algo é o nosso CMH, complexo maior de histocompatibilidade. Recuérdense que les dije en clase, todas las veces que ustedes agarran un nombre nuevo, ¿qué tienen que hacer? Quebrar las palabras, dividir las palabras. Se queda muy fácil de entender un término nuevo dividiendo las palabras. Entonces, complejo, já falei, é uma coisa complexa, uma coisa grande, né? Maior, grande. Esse maior ali, ele tem relação com ser principal. Ser o principal complexo da célula, tá? Histocompatibilidade. Vocês não têm a matéria histologia? Logia, vocês sabem que é ciência. Histo é o nosso tecido. Então, a ciência que estuda o tecido. Então, esse histo do nosso nome é tecido, tá? Compatibilidade, compatível. Então, é o complexo principal de compatibilidade de tecidos. Esse é o nome, esse é o significado do nosso complexo. É uma estrutura complexa da membrana plasmática, feita por centenas de glicoproteínas. São mais de 180 glicoproteínas em cada membrana. São um monte de glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas fazem um escaneamento da glicoproteína da outra célula. Então imagina assim, essas são as glicoproteínas que tem na membrana de uma célula. Elas se encostam. Na hora que uma célula vai se encostar com a outra, elas se encostam. Essa glicoproteína lê essa aqui, e essa aqui lê essa, e essa lê essa. Elas ficam se lendo. Se elas são parecidas ou idênticas, elas falam, opa, isso aqui é do meu corpo. Isso aqui é do meu corpo, então eu vou me unir a ela, porque é do mesmo tipo que o meu. Se ela se conecta, ela faz essa leitura
mas ela percebe que é um pouco parecido, mas em alguma coisa tá diferente, ela vai falar, opa, isso aqui é de outro órgão, então eu não vou me unir com ela. Se ela faz uma leitura e é totalmente diferente, o que acontece? Ou é uma bactéria, ou é um tecido que a pessoa recebeu, né, porque foi um tipo de transplante, um transplante de órgão, por exemplo, e a célula tentou reconhecer, falou, opa, isso aqui é totalmente diferente de mim, não é compatível, ativa o sistema imunitário para ele atacar esse tecido desconhecido. Tudo aconteceu por culpa do meu CMH, as glicoproteínas da membrana plasmática, detectando que aquilo não é do corpo, ok? Então, tudo é culpa delas. Então, isso é o nosso CMH, né? Como o livro fala, é para conhecer o que é próprio do corpo, self, né? Self vem de meu, próprio, tá? Myself. Então, ele vem do meu. Então, ele conhece o que é do corpo e o que é no self, o que não é do corpo, tá? Então, ele conhece o que é estranho do corpo. O que é do corpo, o que é normal, ele reconhece como bom. O que não é do corpo, ele reconhece como maligno, malvado. Ele ataca, porque ele imagina que é um patógeno, uma substância que causa doenças. Isso é um patógeno, tá? Substâncias que causam doenças. Então esse é o nosso CMH. E o CMH ele se divide em dois tipos. CMH1, né, Complejo Maior de Histocompatibilidade tipo 1, ou CMH2, Complejo Maior de Histocompatibilidade tipo 2. Tá? Então são dois tipos. Aonde que a gente encontra esse CMH1 e esse CMH2? Olha só, todas as células do corpo, com exceção das células de defesa, ou seja, os leucócitos, tá? Os glóbulos brancos, tem o CMH tipo 1 na membrana plasmática. Então, todas as células do corpo, célula do fígado, célula da pele, só não os glóbulos brancos têm o CMH1. Já o CMH2 está nos glóbulos brancos, mas não nas outras células do corpo. Então é o inverso. O CMH2 está nos glóbulos de defesa, mas não na célula da pele, nem na célula do fígado. Ok? Mais pra frente, vocês vão aprender que tem o CMH3 também. Mas em biologia, primeiro semestre, eu quero que vocês pelo menos entendam do CMH1 e CMH2. E depois vocês aprendam no CMH3. Ok? Então, esse é nosso CMH. E é ele que é estudado quando o transplante sanguíneo tem que acontecer. É ele que vai ser estudado num transplante sanguíneo. Tá, transplante sanguíneo. Perdão, num transplante de órgãos. Então, é ele que vai ser estudado num transplante de órgãos. O nosso CMH, para ver se existe uma compatibilidade entre esses órgãos. Se o CMH de um paciente é parecido com o CMH do outro. Ok? Na membrana plasmática, nós já falamos que existem dois tipos de proteínas estruturais ali, né? As proteínas que são transportadoras, que elas abrem os canalzinhos, e as proteínas que não atravessam a membrana, aquelas proteínas que ficam só de um lado, né? A não transmembrana, elas vão funcionar como... invertir o conteúdo, apaga isso aqui, tem que voltar. Então, na membrana plasmática, nós temos dois tipos de proteína, nós falamos as transmembrana, né, as integrais, e as integrais que não atravessam a membrana. As transmembrana, elas funcionam como canais, né, porque elas permitem a passagem de substâncias, e as não transmembranas, que ficam lá paradinhas de um lado da membrana, voltando na imagem, ó, seria essa rosinha desse lado aqui, ó, essa aqui, essa bolinha que está aqui na membrana, ela é uma proteína integral não transmembrana, porque ela não atravessa a membrana inteira. Essa proteína é conhecida como proteína transportadora, porque às vezes ela se conecta com uma substância, que, né, por exemplo, imagina uma substância se conectou aqui, essa flechinha, né, imagina que é uma substância, se conectou a ela, e aí ela vai indo em direção à parte externa, roda e libera a substância para fora. Tá? Então ela transportou a membrana sem abrir canal nenhum, ela simplesmente leva, ela carrega. Tá? Então é uma proteína transportadora, certo? Então são as funções basicamente dessas proteínas ali, canal ou transportadora. Aí tem esse esqueminha que eu achei muito bom, que eu peguei de outro livro chamado Silverthorne, que ele explica mais ou menos os tipos de transporte na nossa membrana plasmática. Ó. Então, transportes através da membrana. Nós temos transporte ativo e transporte passivo. Vamos começar pelo passivo, o quadrinho roxo, que é melhor para a gente entender. Ok? Então, o transporte passivo, que ocorre no transporte passivo. No transporte passivo, temos difusão simple, que não depende de proteína nenhuma. Né? A difusão simples é um tipo de transporte que acontece diretamente pela membrana plasmática. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Então, vendo essa imagem aqui dessa flechinha indo para cima e para baixo, né? Isso aqui é um tipo de difusão simples, ok? Ela permite a passagem de substâncias para os dois lados da membrana. Isso aqui não depende de proteína nenhuma. É de acordo com o gradiente de concentração.
tá? Então, tem mais concentrado em um lado, né, no líquido extra, ele vai do extra para o intra, porque ele está mais concentrado no extra, então ele vai para o gradiente do maior concentrado, né, da maior concentração para a menor concentração. Ah, professor, mas nessa imagem está mostrando que a proteínazinha aqui também faz difusão simples. Esse é um esquema errado, tá? Infelizmente. É uma imagem muito boa para estudar, mas ele tem esse esqueminha errado aqui. A difusão simples não utiliza proteína nenhuma, tá? Ele não utiliza uma proteína. Substâncias que são lipossolúveis são as substâncias que atravessam a membrana plasmática, porque ela dissolve na gordura. Nossa membrana é feita de gordura, de lipídio. Okay? Então, substâncias lipossolúveis passam perfeitamente pela membrana. Por exemplo, os gases, oxigênio é lipossolúvel, CO2 é lipossolúvel. Eles não precisam de canal nenhum. Eles simplesmente atravessam a membrana, porque eles são solúveis em gordura. Tá? Eles são lipossolúveis, certo? Então, esse é o nosso primeiro tipo de transporte passivo, difusão simples. Os outros tipos de transporte já precisam de proteína. Olha o nosso azulzinho aqui, mediados por proteína. Difusão facilitada é também pelo gradiente, da maior concentração pelo menor. Mas aí ele precisa de proteína, ele vai precisar de uma proteína. Okay? Então ele é mediado por proteína. Okay? Essa difusão facilitada já precisa de proteína. Existem os canais iônicos, que é por gradiente de concentração também. Por exemplo, existem canais na membrana plasmática chamados canais de cálcio, canais de sódio, canais de potássio. Esses canais, eles sempre vão permitir a passagem da maior concentração de sódio, por exemplo, se for um canal de sódio, para a menor concentração de sódio. Lembra no início da aula que eu falei que tem mais sódio no líquido extracelular e menos no intra? Quando um canal de sódio está aberto, o sódio do extra vai para o intra. Okay? Então ele vai da maior concentração para a menor, através do canalzinho de sódio. Sem gastar ATP, sem gastar energia, porque é um transporte passivo, sem gasto de energia. Certo? Então ele não gasta energia nenhuma. Okay? Então esses seriam nossos canais nossos canais iônicos, que permitem a passagem de íons específicos. Okay? E existem os canais de aquaporina também, que são canais de osmose. Aquaporina, ó, poros de água. Então eles permitem a passagem de água por esses canaizinhos. Nossa membrana é feita de lipídio, então não tem como a água atravessar o lipídio inteiro. Então o que a gente vai fazer? Vai abrir um canalzinho e permitir a passagem de água por esses canaizinhos. Ok? Então sem nenhum tipo de energia também. Canalzinho de difusão é como se fosse uma difusão facilitada. Nossa aquaporina funciona como se fosse uma difusão facilitada. Fica aberta e a água passa também por ali. Ok? Por osmose. O que é osmose? Se tem muito sódio, por exemplo, tá? Tem muito sódio intra, né? A gente sabe que é mais extra, mas por exemplo, tem muito sódio intra. O que vai acontecer? A água vai em direção ao sódio. Porque ela vai por osmose, ela vai da região menos concentrada em sódio para a região mais concentrada em sódio. A osmose é um pouquinho diferente. Então ela vai da região com menos soluto para a região com mais soluto. Sódio é um soluto, não solvente. Solvente é água, lembrem disso. Então ela vai da região menos concentrada em soluto para mais concentrada em soluto. Okay? Isso é a nossa osmose, tá? E os transportes ativos, quais são? Os transportes ativos, a gente primeiro, vamos subdividir eles aqui na parte de mediado por proteína, né? Pode ser mediado por proteína, que é um transporte ativo primário, como são as bombas, tá? Toda bomba é um transporte ativo primário, gasta ATP. A famosa bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo primário porque usa ATP, certo? Ela permite a passagem de várias substâncias. Existem outros transportes ativos, existe bombas de hidrogênio que nós temos no estômago para formar ácido, bombas de cálcio que nós temos no nosso retículo sarcoplasmático do músculo. Nós vamos falar disso lá na aula de citoesqueleto, tá? Então bombas, essas bombas todas usam ATP para funcionarem perfeitamente. Nós temos também o transporte ativo secundário ou indireto, como diz aqui, né? Esse tipo de transporte ativo secundário, ele normalmente não gasta ATP. Ele não usa energia, tá? Apesar dali nesse esqueminha falar, ele pode ser mediado pelo ATP, né? Ele não é o ATP que vai fazer ele se ativar, vai ser outra coisa que vai fazer ele se ativar. A gente vai ver isso em outro esqueminha mais pra frente. Quando voltarem as aulas, eu vou mostrar um esquema no quadro para vocês entenderem isso, tá? Então, ó, o nosso transporte ativo secundário, por que ele é chamado de ativo? Por que ele é ativo, apesar dele não usar ATP? Ele é um transporte ativo porque ele permite a passagem de mais uma substância pela proteína, mais de uma, tá? Então passam, por exemplo, duas substâncias. De um lado vai correndo, por exemplo, o hidrogênio vai numa direção e
o sódio vai na outra, pelo mesmo canal. Então eles vão assim, ó. Então vão duas substâncias pela mesma direção. Mas normalmente eles vão contra o gradiente de concentração. Então o sódio ele sempre vai estar saindo por essa proteína. Lembra que eu falei, ó, hidrogênio entrando, sódio saindo. E não é normal acontecer isso, porque tem muito sódio fora. Então se tem muito sódio fora, por que está jogando mais sódio para fora ainda? Não faz sentido. É porque é um tipo de transporte ativo secundário. Tá? Ele sempre vai contra o gradiente. E ele vai ser ativado... ele vai ser ativado ali por culpa de uma bomba de sódio e potássio, por exemplo. Então, resumindo, o transporte ativo secundário é um tipo de transporte que naquele momento ele não depende de ATP e que passam mais de um tipo de substância pelo mesmo canal. Tá? A gente vai dar uns exemplos mais pra frente. Ainda no transporte ativo, mas que agora não depende mais só de proteína, ele depende de outros fatores, são os tipos de transportes vesiculares. Nós temos a exocitose, quando uma vesícula se funde à membrana plasmática, lembra, exo, fora, e ela joga a substância para fora da célula. Temos a endocitose, quando uma substância engloba, né, a célula engloba uma substância e traz ela para dentro da célula em formato de uma vesícula. Então imagina que isso aqui é a membrana plasmática, ela pega uma substância, vira uma vesícula e traz para dentro em formato de vesícula, tá? E a fagocitose, que é realizada por dois tipos de célula. Os glóbulos brancos, glóbulos de defesa, eles fagocitam as bactérias. É como se fosse uma endocitose, só que para comer bactéria, né? Fago vem de comer, então ela come uma bactéria, ela traz uma bactéria para dentro dela, né? E engloba ela numa vesícula também, traz para dentro. Então a fagocitose é um tipo de endocitose, tá? Só que para glóbulos brancos. O outro tipo de célula que faz fagocitose são células presentes nos ossos, chamados osteoclastos. Osteoclastos. Essas células, elas fagocitam cálcio. Então elas comem cálcio do osso, tá? Então elas vão comer, vão tirando cálcio do osso, ok? Então nós temos dois tipos de células que fazem fagocitose. Os osteoclastos e os glóbulos brancos, tá? Então são os nossos tipos de transporte na membrana plasmática, né? Aqui tá a mesma coisa. Então tipo de canal, aqui tá mostrando, por exemplo, que os canais de sódio, tá? Eles têm a comportinha deles fechada, né? Às vezes, e algum tipo de controle na membrana plasmática vai fazer com que abra essa comporta para o sódio poder entrar. Da maior concentração no líquido extracelular para menor concentração no líquido intracelular. Tá? Então o sódio sempre vai entrar por esse tipo de canal, né? Já o potássio, ele está mais concentrado no meio intracelular e não no extra. Então ele vai da região intracelular mais concentrada para a região extracelular, né? Menos concentrada. Sempre lembrar disso, tá? Porque não é um transporte ativo, é um transporte que não depende de energia, tá? Não depende de ATP ali, por exemplo. Quais são as moléculas que conseguem passar ali por difusão facilitada, assim, sem problema nenhum? Então nós temos ali a glicose, galactose, frutose, aminoácidos. São moléculas que atravessam a membrana, né? Por canaizinhos que ficam abertos, ok? O que vai fazer a difusão aumentar ou diminuir? São 3 fatores que fazem a difusão aumentar ou ela diminuir. Um dos fatores é a diferença de concentração. Quanto mais concentrada uma substância em um lado, né, mais rapidamente ela vai para o outro lado. Então, quanto maior a diferença de concentração, maior será a velocidade de fusão. Se está muito concentrado fora e pouquíssimo concentrado dentro, vai passar rápido. Agora, se tiver uma concentração parecida, vai passar lentamente, porque não vai ter essa força tão grande exercendo a passagem da substância. Tá? Então, a velocidade de fusão vai alterar ali a diferença de concentração, perdão, vai alterar a velocidade de difusão. Segunda, a carga elétrica, né? Se nós tivermos cargas elétricas negativas de um lado, né? Muita carga elétrica negativa de um lado e carga elétrica positiva do outro lado, igual está mostrando nossa membrana. Ó. Do lado externo da membrana, ela tem carga elétrica negativa. Do outro lado da membrana, nós temos carga elétrica positiva. Isso significa que as moléculas de carga elétrica negativa desse lado, elas tendem a viajar em direção à parte interna, porque dentro nós temos carga positiva. Olha esse preto escurinho aqui. E sempre os opostos se atraem. Então a carga elétrica oposta se atrai pela carga positiva, tá? Então a carga elétrica negativa vai em direção à carga positiva. Sempre vai ser a carga elétrica puxando. Se um lado nós tivermos, por exemplo, a carga elétrica negativa da membrana, substâncias de carga positiva de dentro vão tender a ir para fora, para ir em direção à carga negativa, ok?
E outra diferença de pressão. Se a gente exercer uma pressão de um lado da membrana, tem um pistão aqui apertando, né, essa substância que está aqui dentro, então ela tende a sair dali. Então, quando a gente exerce uma pressão mais forte de um lado, essa substância tende a difundir mais rapidamente. Tá? Então, são 3 fatores. Diferença de concentração, quanto maior a diferença, mais rápido difunde. Diferença de carga elétrica, né? Quando a carga elétrica é diferente da substância, ela vai puxar essa substância. E a diferença de pressão. Quanto mais forte a pressão em um lado, mais rápido ela difunde para o outro. Tá? Então são os 3 fatores. A osmose, como eu falei para vocês, é a passagem da água da região menos concentrada em soluto. Repara que aqui só tem cor azulzinha, né? A água está desse lado, cor azul, e ela está indo em direção onde tem um cloreto de sódio, o verde e o amarelo aqui nessa imagem. Então ela vai da região menos concentrada em soluto para mais concentrada em soluto. Olha a flechinha aqui, ó. Ela vai para essa direção aqui, onde tem soluto. Isso é a nossa osmose de água, tá? Da menor concentrada em soluto para maior concentrada em soluto, ok? Pressão osmótica é basicamente a mesma coisa. Quando nós temos muita substância, muito soluto de um lado, ela puxa a água, certo? E isso é chamado de pressão osmótica, pressão negativa, pressão de puxar a água para o meu lado, tá? Então toda pressão osmótica é uma pressão negativa, porque ela puxa a água. Ela não é uma pressão que empurra, ela é uma pressão que puxa. Então é uma pressão negativa, ok? Pressão osmótica é uma pressão negativa, que puxa, atrai água para esse meio. Certo? A bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio é muito fácil de entender, ela é o principal tipo de transporte ativo que nós vamos ter. Então, como é esse transporte ativo? Ó? Nossa bomba representada por essa imagem, ela vai funcionar da seguinte forma. Uma molécula de ATP, tá? Ela se conecta à membrana plasmática. Quando ela faz isso, 3 moléculas de sódio, ó, o sódio aqui, são bombeados para fora do líquido intra para o líquido extra. 2 moléculas de potássio são bombeadas para dentro, então do extra para o intra, são bombeadas para dentro, ok? Quando essa molécula de ATP realiza essa passagem de 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, o que, que vai acontecer? Uma enzima chamada ATPase, ela vai clivar, ela vai quebrar o ATP, tá? Então ela quebra o ATP. O que, que significa isso? O ATP vai ser dividido em 2 substâncias. Né? Nosso ATP, nossa adenosina trifosfato, vai ser dividida em 2 substâncias. A nossa adenosina difosfato, ADP, e o fosfato, separadinho ali. Então a gente tirou um fosfato desse ATP e virou ADP e virou fosfato. Okay? Quando isso acontece, a bomba cessa. Então é simples, ó. Veio o ATP, deu energia para minha proteína da bomba, joguei 3 sódios para fora. Lembrem desse jeitinho de gravar, ó. Sódio sai. Sódio sai, ok? Então, o sódio sempre sai, vai para o líquido extracelular. Professor, como que eu vou lembrar que são 3 moléculas de sódio? Como que eu não vou confundir que são 2, ou que é 1, ou que é 5, ou que é 7? É simples. Como que você escreve sódio? Na+. Quantos símbolos tem ali, ó? Na+. Tem 3 símbolozinhos, né? São 3 letrinhas. Então, são 3 moléculas de sódio que saem. Então, sódio sai e sódio escreve, né, com Na+, 3 símbolos. Então, são 3 moléculas de sódio que saem, ok? E o potássio, como que eu vou lembrar que o potássio entra e são 2? Então, ó, se sódio sai, potássio tem que entrar, certo? Porque não é a mesma direção, então o potássio tem que entrar. E eu vou lembrar que são 2, porque potássio escreve K+, são 2 símbolos, né? São 2 caracteres. Então, são 2 moléculas de potássio que entram, certo? É um jeito simples de lembrar. Certo? Então, o ATP deu energia, 3 moléculas de sódio saíram, 3 moléculas de potássio entraram e a ATPase, que é minha enzima, quebrou o meu ATP, transformando ele em ADP e fosfato separadinho, e a bomba acabou, ok? O que vai acontecer com esse ADP e esse fosfato? Vão lá para a mitocôndria fazer parte daquele ciclo de Krebs lá que a gente comentou em aula, tá? Eles vão lá para a mitocôndria e ser transformado em ATP de novo. Essa é a nossa bomba de sódio e potássio. Super simples, não é essa confusão toda que o pessoal fala, ela é super simples de entender. E ela é muito importante para entender vários processos dentro da célula, ok? Outro tipo de transporte que nós temos na célula, como eu falei, bombas de cálcio, bombas de hidrogênio. Por enquanto, vamos focar na bomba de sódio e potássio. Essa bomba de cálcio, bomba de hidrogênio, vocês vão ver em fisiologia, tá? Não se preocupem muito por isso. Se vocês quiserem acompanhar o canal, tá? Eu vou adicionando alguns vídeos de fisiologia para vocês verem a importância dessas bombas. Então se inscrevam no canal aí para vocês darem uma olhada, ok?
Transporte ativo secundário. A gente falou, o transporte ativo secundário é quando moléculas passam por uma proteína, né? Mais de um tipo de molécula passa por uma proteína. Então, esse aqui é um tipo de transporte ativo secundário chamado cotransporte, tá? No transporte ativo secundário nós temos os cotransporte e os contratransportes. Qual que é a diferença deles? Os cotransporte, lembra de cooperação, cooperativo. O que é isso? A cooperação, a ajuda, né, que nós vamos ter é que duas substâncias diferentes, elas vão sempre no mesmo caminho, elas vão para a mesma direção. Então sempre lembra disso. Cooperação, né, um transporte que coopera, um cotransporte de cooperação, duas substâncias diferentes vão no mesmo caminho, vão na mesma direção. Então aqui no exemplo nós temos o sódio e a glicose passando pela mesma proteína e na mesma direção. Ambas estão indo para o líquido intracelular. Tá? Então elas estão indo para dentro. Então sódio e glicose indo para dentro, nós temos um cotransporte acontecendo, certo? Um cotransporte acontecendo. Ótimo. O cotransporte também pode ser chamado de symporte, né? Symporte. Lembra, não gasta ATP, é um tipo de transporte que não gasta ATP, ok? E nós temos outros sistemas de cotransporte aqui. Sódio e glicose, que foi a gente falou, mas pode ser também sódio levando aminoácido, pode ser sódio levando potássio e 2 cloretos, então são 4 moléculas entrando, sódio, potássio e 2 cloretos. São 4 moléculas entrando na minha célula, tá? Lembrem, por que eu tenho que saber desses transportes? Porque o medicamento que vocês vão ver lá na frente em farmacologia atua sobre esses canais. Existem alguns diuréticos, né, medicamentos que fazem o paciente urinar, que vão bloquear esse terceiro tipo de cotransporte aqui, o sódio, potássio e 2 cloretos. Então ele vai bloquear esse canalzinho ali. E já que não entra sódio vai ficar dentro da urina, potássio vai ficar dentro da urina, cloreto vai ficar dentro da urina, e isso começa a puxar água, e o paciente começa a fazer mais urina, ele começa a produzir mais urina, né? Vai no banheiro mais vezes, certo? Então, esse é um mecanismo pelo qual o medicamento funciona, então tem que ter conhecimento sobre canais, ok? E o contratransporte? São quando duas moléculas diferentes, sem gasto de ATP, ok? Mas é transporte ativo secundário, ok? São quando duas moléculas diferentes passam pela mesma proteína, só que em direções opostas, contrárias, por isso que é um contratransporte. Então olha nessa imagem, nós temos dois tipos de contra. Nós temos o contratransporte de sódio-cálcio, sódio carga positiva entrando e cálcio carga positiva saindo, tá? Então nós estamos trocando cargas elétricas iguais em direções contrárias. Aqui, ó, nós temos o exemplo de sódio e hidrogênio. Sódio entra, hidrogênio sai. É o exemplo que eu falei para vocês, o sódio entra, hidrogênio sai. Ou pode acontecer também do sódio sair e o hidrogênio entrar. Pode acontecer também, tá? Então, esse aqui é um tipo de contratransporte. Substâncias vão em direções contrárias, em direções opostas, certo? Nosso contratransporte. Também conhecido como antiporte. Muito mais comum, só sendo chamado de contratransporte, tá? Muito mais comum, chamado de contratransporte. Então são duas substâncias diferentes indo em direções contrárias pela mesma proteína e sem gasto de ATP. Essa é a diferença da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio também são duas substâncias indo em direções opostas. A diferença é que lá na bomba temos o uso de ATP. E depois nós quebramos o ATP, forma adenosina, difosfato e fosfato. Aqui não. Nós mudamos, né, a substância de lugar em direções opostas sem usar ATP, sem dar um ATPzinho ali para ele fazer essa passagem, ok? Essa é a diferença. E aí os tipos de transporte, né, que nós falamos, endocitose, né, que traz moléculas para dentro. Isso aqui a pinocitose é um tipo de endocitose, quando eu trago moléculas que são solúveis em água, então elas não conseguem atravessar a membrana porque elas são hidrossolúveis. Substância que é hidrossolúvel, normalmente ela não é lipossolúvel, ela não consegue atravessar lipídio. Então o que a gente vai fazer com a substância hidrossolúvel que tem que entrar na minha célula? Eu vou englobar ela, trazer para dentro, que é a minha endocitose, mas como é uma molécula hidrossolúvel, eu troco o nome, eu chamo de pinocitose, porque pino vem de beber. E a substância é hidrossolúvel, água, lembra? Solúvel em água. Então eu estou bebendo água. Tá? A pinocitose é uma forma de beber água, entre várias aspas. Lembra que existem canais de aquaporina que permitem a passagem de água, então não é só para água. Essa pinocitose, na verdade, é um mecanismo de trazer substâncias hidrossolúveis para dentro. Então eu englobo e trago para dentro da minha célula, ok? E a fagocitose nós falamos, ó, um glóbulo branco, aqui as bactérias, né? Então o nosso glóbulo branco, né, ele faz os falsos pés dele ali, os pseudópodes, ele engloba a bactéria, fica, ó, dentro dessa vesículazinha, e depois ele vai destruir a bactéria ali dentro, né, que nós vamos ver isso depois nas aulas.
E aí ele vai liberar os resíduos da bactéria, já o que foi destruído da bactéria, o que sobrou, são as fezes, basicamente, do glóbulo branco, e ele vai liberar no líquido extracelular. Então aqui aconteceu uma fagocitose até aqui, depois aconteceu uma exocitose, ele liberou para fora o que estava sobrando dentro da célula, certo? Então nossa fagocitose com exocitose no final. E aí terminamos, pessoal, essa basicamente é a nossa finalização da aula de membrana plasmática. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Deem uma revisada ali em algumas coisas que ficaram com dúvida, já que vocês estão no vídeo, vocês podem voltar várias vezes. Dúvidas, tem um chatzinho aí na plataforma, vocês podem mandar a mensagem ali pelo chat, eu vou estar respondendo vocês, ok? A apostila, lembrando da apostila, nós vamos passar essa apostila para vocês quando a gente voltar das aulas, tá? Como nós estamos nesse surto de corona, fazer um aglomerado em sala de aula de novo para passar a apostila de todo mundo não é correto e o governo também não está permitindo aulas e alunos presentes em sala. Então a gente só vai passar essa apostila para vocês quando as aulas voltarem, depois do dia 25. Okay? Então provavelmente vai ser daqui a 2 semanas ou uma semana e meia mais ou menos, né? Porque na próxima semana, daqui a 15 dias já vai ter voltado às aulas de novo, se o governo não prolongar. Mas enfim, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Estudem e já deve vir vídeo novo também. Talvez eu coloque um vídeo de citoesqueleto já pra vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau!